Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. O chavão de cada ato eleitoral diz-nos, nestes dias que antecedem uma qualquer ida a votos, que está na estrada a campanha. Nas autárquicas, largamos essa estrada e falamos de rua, da nossa rua, no café do nosso bairro, na mercearia da nossa aldeia. O buraco da nossa rua é assunto, melhorar os transportes é promessa, o nosso vizinho é candidato. Nas autárquicas, tudo é diferente. Uma eleição nacional não existe, ainda que seja inevitável dar um olhar nacional sobre esta eleição. Quem é que vai ser o maior partido autárquico? Como é que se vai conseguir implantar o Chega no território nacional? Como vai resistir o PCP? Que papel vão ter os independentes? São muitas perguntas para este domingo, dia 12 de outubro. Cada concelho e cada freguesia tem a sua própria dinâmica. São 13 os boletins de voto em que escolhemos os nossos candidatos, Câmara, Assembleia Municipal, ainda a Assembleia de Freguesia. Para alguns concelhos a urgência está na habitação, noutros a limpeza de ruas, para outros fazia mais sentido um médico ou até mesmo um autocarro. Neste P24 estamos na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. É aqui que nesta manhã conversamos sobre autárquicas, no âmbito da Semana da Cidadania. Convidada deste episódio, Carla Luís, é professora universitária, investigadora, tem uma vida profissional dedicada a eleições, foi também membro da Comissão Nacional de Eleições e também comigo está a Maria Inês Rocha, é diretora de informação da RCFM, está no 3º ano da licenciatura em jornalismo, vota nas autárquicas pela primeira vez este ano e também a Margarida Velez Dias escolhe nestas eleições pela segunda vez os eleitos locais do seu concelho e freguesia, está também no 3º ano em jornalismo. Vamos ouvir as perguntas dos alunos da ESC num episódio gravado aqui ao vivo. P24, o seu dia começa aqui. E começa por ti, Maria Inês Rocha, porque pela primeira vez votas em eleições autárquicas. É verdade. O que eu te pergunto é, como é que olhas para uma eleição como esta, em que parece que é tudo mais próximo, os candidatos são mais próximos, os problemas são mais próximos, como é que vês esta eleição? Sinto que tenho muito mais poder de decisão e por isso é que é tão importante para mim e é tão bom poder votar pela primeira vez em eleições autárquicas, porque sinto que tenho muito mais participação real nas decisões da minha comunidade e, portanto, posso fazer ouvir a minha voz e posso fazer a diferença. Neste caso em específico, nas autárquicas, sinto que o voto conta ainda mais em comparação com as eleições legislativas. Obrigado. Margarida, tu já não é a primeira vez que votas. O que te pergunto é se mudaste muito a tua perspectiva em relação a estas eleições. A tua perspectiva é diferente agora? Um bocadinho mais velha, com outra visão do mundo também? Ruben, na verdade a minha perspectiva mudou totalmente. A primeira vez que votei de sempre foi então nas autárquicas e na altura eu lembro-me de votar mais para cumprir o meu dever cívico do que, na verdade, perceber se existir ou não uma diferença palpável na minha vida. Nos últimos 4 anos percebi que nas autárquicas é que realmente eu consigo perceber e notar essa diferença no meu dia-a-dia e percebi então a dimensão do meu voto e o quanto o meu voto importa, porque há candidatos que ganham por uma margem muito mais pequena do que aquilo que nós julgamos e, portanto, sim, mudou-me muito. Carla, vamos então introduzir aqui uma série de questões sobre estas eleições autárquicas. São umas eleições muito especiais porque não são uma eleição em nível nacional. Estamos a falar de muitas pequenas eleições, estamos a falar de centenas de municípios, de milhares de freguesias, 3 boletins de votos. Isto às vezes confunde um bocadinho as pessoas. Em que é que estamos a votar ao certo quando vamos a uma urna de voto no dia das eleições autárquicas? Dão-nos 3 boletins de voto e o que é que nós estamos a escolher ao certo? As eleições autárquicas são talvez as mais diferentes de todas e não sei se é do vosso conhecimento geral, para quem organiza as eleições são as mais trabalhosas. Realmente, e o Ruben deu aqui nota, elas são, talvez, se pudermos dizer, na hierarquia do Estado, as que são a um nível não tão elevado, digamos assim, de hierarquia formal, mas são as que são mais próximas às pessoas. E, na verdade, são 3 eleições numa só. Portanto, vocês e quem for votar pela primeira vez vai ter 3 boletins de voto, são 3 eleições diferentes, portanto, têm cores diferentes, até os boletins de voto, para a Assembleia de Freguesia, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Câmaras municipais, municípios são 308, portanto já temos aqui 308 com 308, 616 eleições, mais milhares de juntas de freguesia, portanto de freguesias por todo o país.
E, portanto, nós vamos votar para cada uma destas coisas. E foi muito interessante ouvir aqui o testemunho da Margarida e ver como estas eleições são exatamente de base local. Portanto, nós temos os partidos e isso é uma coisa que não nos deve, que não devemos esquecer. O que é que estes partidos defendem a nível nacional? Porque isso certamente se vai trazer para a matriz local desses boletins de voto. Portanto, não há um desligamento entre o local e o geral, especialmente em algumas candidaturas, mas temos também o grupos de cidadãos eleitores, precisamente por terem uma base tão local. Em alguns destes sítios vamos ter candidaturas de pessoas que concorrem fora de partidos políticos e se organizam para concorrer. Portanto, elas são mesmo as eleições mais diferentes de todas e de base mais local e as mais concorridas. Como o Ruben disse bem, os nossos vizinhos são candidatos. Temos vizinhos em candidaturas diferentes e agora como é que nós vamos escolher? Mas já agora, só para que fique claro, por exemplo, uma diferença entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Porque é que votamos numa Assembleia de Freguesia e não numa Junta de Freguesia? São conceitos às vezes muito abstratos para quem se inicia agora nestas lides autárquicas. Sim, sim. Em relação à freguesia, nós vamos votar para a Assembleia de Freguesia e não para a Junta. E, portanto, em qualquer um destes órgãos, e é semelhante, digamos que os órgãos têm o seu parlamento, a nível da freguesia e a nível do município, tem o seu parlamento e o seu órgão executivo. É como se fosse a sua Assembleia da República, que é um parlamento, e depois quem executa, que será o governo. No caso da freguesia, nós vamos votar para a Assembleia de Freguesia, portanto vai ser o órgão deliberativo da freguesia, e esse órgão vai depois eleger o órgão executivo, portanto que será a Junta de Freguesia. E, portanto, no caso da freguesia, vai funcionar por maioria. Portanto, na primeira reunião, a Assembleia de Freguesia, os membros eleitos, vão eleger o órgão executivo, que é quem depois vai fazer as coisas. E estes órgãos vão sempre funcionar nesta dinâmica. No caso do município, vai ser um bocadinho diferente e tem aqui uma nuance que pode ser mesmo muito importante. Nós vamos eleger a Assembleia Municipal, que é composta pelos deputados municipais, portanto aqui mais uma vez a base do órgão deliberativo, os deputados municipais, e eles podem vir de vários partidos. E, portanto, como nós sabemos, nós temos um sistema proporcional representativo. Isso quer dizer o quê? Que as candidaturas têm, em tese, logicamente, hipótese de obter mandatos na proporção dos votos que eles tiverem, que eles conseguirem obter. Portanto, se houver uma candidatura de que nós gostemos, mas achamos a minha candidatura nunca vai ser a vencedora, será que vale a pena? No caso da Assembleia Municipal, essa candidatura pode obter deputados municipais e, portanto, eles vão ajudar a tomar as decisões. E depois temos o órgão executivo, que é a Câmara Municipal, e, mais uma vez, tem aqui vários mandatos a eleger, que são os vereadores, podem ou não ter pelouros. No caso da Câmara Municipal, há aqui uma pequena regra que pode mudar tudo. É que vai ser presidente da Câmara Municipal o número 1 da lista que tiver mais votos. E, portanto, mesmo que não tenha uma maioria absoluta, e pensemos no caso de Lisboa, por exemplo, na situação atual, mas o ou a líder da lista mais votada vai ser presidente da Câmara Municipal. Portanto, dinâmicas que já vimos no Parlamento para a formação de governo, nomeadamente com a geringonça, vamos dar nome às coisas. A nível municipal, da Câmara Municipal, isso não é possível, porque a lei diz que quem for líder da lista mais votada, mesmo que não tenha maioria absoluta, vai presidir. Portanto, é um sistema que tem aqui várias nuances, mas voltando e resumindo um bocadinho, portanto, a nível da freguesia, nós vamos eleger a Assembleia de Freguesia, essa Assembleia depois elege a Junta, vamos eleger os deputados à Assembleia Municipal e vamos eleger os mandatos para a Câmara Municipal, sabendo que o ou a líder da lista mais votada vai presidir a Câmara Municipal. Carla, queria então perguntar-lhe qual é o papel das candidaturas independentes nas autárquicas e em que medida estas desafiam a lógica partidária nacional? E eu diria, sem tentar fugir à pergunta, que não é esse o objetivo, que há um bocadinho de tudo. Para já, em termos eleitorais, independente é quem não está afiliado num partido político. Vocês, no dia da eleição, vão ver as listas das candidaturas, portanto, as pessoas que integram cada candidatura vão estar afixadas à porta do sítio onde vocês forem votar. E vocês vão ver que mesmo nas listas dos partidos, ou apresentadas por partidos ou por coligações, porque agora há muitas coligações, a coligação é a junção de um ou vários partidos para concorrer em conjunto.
vocês vão ver pessoas que estão como independentes. Portanto, são pessoas que não estão inscritas em nenhum desses partidos, mas que podem integrar essa candidatura. E, portanto, não há problema nenhum com isso. Esses são os verdadeiros independentes, verdadeiros no sentido técnico, entenda-se, da lei. Depois temos uma outra coisa que são os grupos de cidadãos eleitores. E aqui os grupos de cidadãos eleitores são pessoas que não estão ligadas, cuja candidatura não está ligada a um partido, mas que concorrem. E eu costumo dizer que a realidade dos grupos de cidadãos eleitores é o mais variada possível. Nós podemos ter, pensemos, por exemplo, no caso do Porto, do autarca do Presidente da Câmara atual, Rui Moreira, concorreu com um grupo de cidadãos eleitores, portanto não estava ligado formalmente a nenhum partido político e ganhou a Câmara do Porto, fez 3 mandatos e, portanto, está agora de saída. Podemos ter uma outra situação e que se tornou também frequente, que são pessoas a quem o partido não escolhe para serem os candidatos e que dizem: então, se o partido não apoia a minha candidatura, eu vou concorrer como grupo de cidadãos eleitores. E, portanto, formem a sua candidatura. Portanto, há várias e às vezes elas ficam muito próximas dos partidos. O que tem de diferente é que não foi essa a pessoa escolhida pelo partido e, portanto, como já tem um capital social de popularidade grande, decide fazer o seu movimento, o grupo de cidadãos eleitores. E depois temos outra realidade que é que eu chamo, espero que de forma carinhosa, que é o Juntos pela Nossa Terra, que são pessoas que realmente querem fazer coisas pelo sítio onde vivem, que não têm ligação a um partido, não querem ter, não estão muito interessadas nisso e, portanto, se organizam como grupo de cidadãos eleitores e decidem concorrer tendo essa base. Em qualquer caso, especialmente neste caso, que eu espero estar a descrever de forma simpática, do Juntos pela Nossa Terra, organizar uma candidatura é bastante trabalhoso, é pesado, tem muitas regras, especialmente a nível de formalidades de financiamento e, portanto, acho que a quem concorre por uma eleição, especialmente num grupo de cidadãos eleitores, há uma grande dose de empenhamento que deve ser reconhecido porque não é mesmo nada fácil. Os partidos têm alguma estrutura mais profissional, de apoio, de logística, mas organizar uma candidatura é trabalhoso e, portanto, acho que tem muito mérito também quem concorre para as eleições. Ainda a eterna questão da reforma do poder local, porque, em primeiro lugar, esta questão dos 3 boletins, e nem sempre as pessoas percebem uma diferença entre uma Câmara Municipal e uma Assembleia Municipal. Fala-se na possibilidade de haver apenas esses 2 boletins. A questão também dos executivos multicolores, em que, como é em Lisboa, há um presidente de Câmara que não tem uma maioria de vereadores da sua cor política a apoiar este executivo e, portanto, às vezes a situação torna-se um bocadinho ingovernável. Faz sentido pensarmos numa reforma do poder local, da maneira como escolhemos os órgãos autárquicos e como os órgãos autárquicos se organizam, ou as coisas até têm funcionado bem nestes 50 anos de poder local eleito? Essa é uma excelente pergunta, mas acho que há uma coisa que aconteceu recentemente. Por exemplo, tivemos recentemente a reorganização das freguesias, a agregação das freguesias, na altura com alegados motivos económicos, e eu arrisco-me a dizer que se calhar, se ponderadas as contas, não foi esse o motivo. E, portanto, foi uma coisa que veio trazer um grande impacto a nível local, precisamente. E acho que é preciso olhar para o país, como o país nós estamos a vê-lo de Lisboa, estamos agora aqui em Lisboa fisicamente, mas a nível local muitas vezes tem um grande impacto a freguesia que se pertence, onde é que estão localizados os serviços, e muitas vezes são o núcleo mais forte de presença do Estado que algumas pessoas vão ter e que já é muito pouco. Por exemplo, eu sou natural de Sintra, na altura houve a agregação das 2 freguesias, a minha freguesia e outra, e agora vai ser desagregada e toda a gente está muito contente com isso, estamos aqui perto. Posso dar-vos um outro exemplo, eu trabalho muito com câmaras municipais, pessoas que estão nas câmaras municipais a organizar o processo eleitoral, e já agora, para quem não sabe, em todos os processos eleitorais, todas as eleições, são as câmaras municipais e as juntas de freguesia que têm o grosso da organização no terreno, aquilo que vocês veem, o voto antecipado, e o funcionamento da mesa de voto é organizado a nível local e que muitas vezes têm mesas de voto a funcionar para 200 pessoas, quando a lei tem como número indicativo 1000 eleitores, mas que me dizem: eu não vou tirar esta mesa de voto daqui porque isto é a proximidade maior que estas pessoas vão ter com o Estado. E isso faz sentido.
E, portanto, acho que a reorganização administrativa também tem que ser pensada vendo esta base local e de proximidade com as pessoas. Portanto, também tenho muitas pessoas com quem eu trabalho de juntas de freguesia que dizem a junta serve para tudo. As pessoas contactam a junta para pedir para pagar uma conta, que é uma coisa que a junta não tem nas suas atribuições, mas para muitas pessoas é a proximidade maior que há com os serviços. E, portanto, se há uma coisa, uma nota que eu gostava de deixar aqui é do reconhecimento da importância destes órgãos. Se calhar devia-se olhar para eles de outra forma. Há juntas de freguesia em cujos presidentes não recebem um salário, recebem uma remuneração simbólica, que não têm orçamento para ter funcionários e que são uma presença do Estado mesmo muito mínima, em zonas em que às vezes não há outros serviços públicos, muito menos a virada da esquina, ou que há muito pouca presença. Portanto, eu acho mais do que agregar ou de ter tendências economicistas, acho que se devia ver quais são os serviços de proximidade que estas pessoas precisam e tentar organizar o Estado em função disso. Carla, muitas vezes os presidentes da Câmara insistem em realizar obras a poucos meses das autárquicas. Confirma-se a eficácia dessa estratégia? Eu propunha um índice, que é o índice de consumo de betão por metros quadrados em período pré-eleitoral. Mas devolvia a pergunta para a audiência. Pensem vocês, ou quando forem votar, como é que vão avaliar isso? Porque isso só tem efeito se o público-alvo, se os destinatários, no caso os potenciais eleitores, valorizarem isso, ou se fizerem a conta de tudo o que aconteceu nos 4 anos precedentes. De acordo com a lei, a realização de obras propriamente ditas não é proibida. O que é proibido é uma coisa que se chama publicidade institucional, que é fazer publicidade a custas do erário público da ação do Executivo. Portanto, isso foi introduzido em 2015, essa proibição, e têm sido frequentes as queixas, porque há autarcas, inclusive em Lisboa, tem sido caso frequente, em zonas um pouco por todo o lado, que pouco tempo antes das eleições põem um outdoor a dizer: aqui está a nascer a obra mais fantástica que alguma vez viu. E, portanto, isso a partir do momento em que é marcada a eleição, é proibido. Qualquer pessoa pode fazer uma queixa, pode reportar, é a Comissão Nacional de Eleições que lida com isso, mas acho que mais do que isso deve ser o dano reputacional e deve ser o que é que cada um de nós, enquanto eleitor, pensa sobre isso e como é que vai avaliar isso no dia 12 ou quando estiver a votar. Nós às vezes estamos aqui na bolha de Lisboa e na bolha jornalística também, onde muitas vezes me incluo, e tendemos a tirar um olhar nacional de eleições locais. Faz sentido olharmos nacionalmente para umas eleições que na realidade não são umas eleições, são milhares de pequenas eleições? Eu acho que a chave é essa. Eu acho que são milhares de pequenas eleições e as dinâmicas locais importam muito em todos os aspectos. Portanto, provavelmente não faz tanto sentido. Também há dinâmicas eleitorais. Eu não tenho acompanhado muito as notícias em nível nacional, mas creio que estas estão até a ser das mais locais que tem havido nos últimos anos. Depende das figuras que encabeçam as listas, das dinâmicas, o que é que está a acontecer. Acho que não se pode descurar, especialmente em alguns partidos, a ligação com a matriz nacional, e portanto isso importa muito. É uma impressão digital que essas candidaturas têm em si e que têm que assumir. Às vezes há candidaturas que tentam descartar a matriz nacional do partido através do qual elas concorrem, e isso não é possível. Portanto, há que assumir isso, mas as dinâmicas são muito locais e há contextos que têm uma dinâmica própria e que têm aqui fatores como a limitação dos mandatos, não é? Que também veio deseternizar as pessoas nos cargos, especialmente homens e homens muito mais velhos. Portanto, trouxe aqui uma outra, agitou as águas e trouxe ar novo. Portanto, essa lei da limitação dos mandatos vai aqui produzir efeitos e também outro tipo de dinâmicas. E, portanto, acho que aí há fenómenos muito, muito locais e que também podem ser interessantes. E muito obrigado mais uma vez por terem estado aqui connosco à conversa. Obrigado, Carla. Foi um prazer, um gosto. Maria Inês Rocha, também a Margarida Velez Dias, à equipa da ESCS FM que se juntou a nós, à Margarida Alpuim pelo convite, a Fernanda Bonastre também. Muito obrigado a todos. Este foi o P24 de hoje. O acompanhamento das eleições está disponível todos os dias em público.pt/autárquicas 2025. Eu sou o Ruben Martins. Estou de regresso amanhã para mais um P24. Tenham um bom dia.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.